Um milionário pai solteiro encontrou sua filha orando para Deus trazer a mãe de volta. O que ele descobriu depois mudou suas vidas para sempre. Segredos vieram à tona de forma inesperada. Uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A Mercedes-Benz S-Class preta deslizava silenciosamente pelas ruas arborizadas de Higienópolis, seus faróis cortando a escuridão de uma quinta-feira chuvosa de junho. Rafael Montenegro ajustou o nó da gravata Hermès e suspirou profundamente, sentindo o peso de 3 dias intensos de negociações em Brasília. Aos 42 anos, seus cabelos grisalhos nas têmporas denunciavam noites mal dormidas e o estresse constante de comandar um dos maiores impérios imobiliários de São Paulo. Seus olhos azuis, outrora brilhantes, agora carregavam uma frieza que se tornara sua marca registrada nas salas de reunião. A mansão de 3 andares se erguia imponente na esquina da Rua Maranhão. Seus jardins, geometricamente perfeitos, iluminados por spots estrategicamente posicionados. A fachada neoclássica, com suas colunas de mármore e detalhes em bronze, refletia exatamente o que Rafael sempre buscara projetar: poder, controle e prosperidade. Era um símbolo tangível de tudo que construíra com as próprias mãos, cada tijolo representando uma batalha vencida no mercado imobiliário paulistano. O motorista, Sebastião, um homem negro de meia-idade que trabalhava para a família há quase uma década, observou pelo retrovisor. Doutor Rafael, a senhorita Isabela pediu para avisar que jantou cedo hoje. Dona Conceição disse que ela estava bem animadinha, desenhando no quarto. Rafael assentiu distraído, verificando mais uma vez os e-mails no celular. 3 propostas de investimento aguardavam sua análise. Um processo judicial sobre um terreno em Alphaville demandava atenção urgente, e o Conselho Administrativo havia marcado uma reunião extraordinária para discutir a expansão para o interior. Cada detalhe de sua vida empresarial estava meticulosamente organizado em sua mente, como um tabuleiro de xadrez onde ele sempre precisava estar 3 jogadas à frente. Obrigado, Sebastião. Pode descansar. Amanhã é sexta-feira e tenho reunião cedo no escritório, disse Rafael, descendo do veículo com sua maleta de couro italiano. A porta principal se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. Conceição. Aparecida. Uma mulher robusta de 55 anos, com cabelos grisalhos presos num coque impecável e olhos castanhos que irradiavam bondade, o cumprimentou com um sorriso caloroso. Suas mãos calejadas pelo trabalho e o avental florido contrastavam com a elegância do hall de entrada, mas ela se movia pela casa com a autoridade de quem conhecia cada canto, cada necessidade, cada segredo guardado entre aquelas paredes. Boa noite, doutor Rafael. Como foi a viagem? O senhor está mais magro. Precisa comer direito, disse ela, tomando sua maleta e, sobretudo, com gestos maternais, que ele já não sabia mais como receber. Foi produtiva, Conceição. A Isabela está bem? Comeu direito? Rafael afrouxou a gravata, caminhando em direção ao bar da sala principal. As paredes revestidas de madeira escura exibiam quadros de pintores brasileiros contemporâneos, enquanto o lustre de cristal Baccarat lançava uma luz dourada sobre os móveis de design italiano. Está sim, doutor. Hoje ela me ajudou a fazer brigadeiro para o lanche da tarde. Perguntou quando o papai ia voltar umas 5 vezes. Conceição respondeu, observando discretamente a expressão de culpa que rapidamente passou pelo rosto de Rafael. Ela está no quarto, mas estava acordada há pouco tempo. Rafael serviu-se de um whisky single malt, o líquido âmbar refletindo as luzes da sala. Cada gole era uma tentativa de amortecer a pontada de remorso que sentia sempre que chegava em casa, depois que Isabela já havia dormido. Era assim há meses, desde que Helena morrera, há exatamente 13 meses e 6 dias.
Ele contava os dias como quem conta prejuízos, cada um representando mais uma oportunidade perdida de ser o pai que sua filha merecia. "Vou subir para vê-la", disse, dirigindo-se às escadas de mármore Carrara, cujos degraus ecoavam levemente sob seus passos. As paredes do corredor superior exibiam fotografias da família em momentos mais felizes. Helena sorrindo num almoço em Campos do Jordão. Isabela dando os primeiros passos no jardim. Momentos de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. A porta do quarto de Isabela estava entreaberta, deixando escapar uma faixa de luz rosada da luminária em formato de borboleta. O quarto era um universo infantil cuidadosamente construído. Paredes pintadas com nuvens e arco-íris, estantes repletas de livros infantis, uma casinha de bonecas que reproduzia em miniatura a própria mansão. Bichos de pelúcia estavam organizados numa poltrona pequena, como uma plateia silenciosa que assistia aos sonhos e brincadeiras da menina. Rafael parou na soleira ao ouvir uma voz sussurrando. Inicialmente, pensou que Isabela estivesse falando com alguma boneca, brincando de casinha como sempre fazia. Mas algo no tom melancólico a fez prestar mais atenção. Sua filha estava ajoelhada ao lado da cama, ainda vestindo o pijama de unicórnios, suas mãos pequenas entrelaçadas e os olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, fechados em concentração. Deus, eu sei que a mamãe está num lugar muito longe, num lugar onde ela está descansando porque ficou muito cansada. A voz infantil ecoava baixinho no quarto. Mas será que o senhor pode pedir para ela voltar só um pouquinho? Só para me dar um beijo de boa noite e me contar uma história? Prometo que depois ela pode voltar para descansar. O coração de Rafael pareceu parar por um instante. Apoiou-se no batente da porta, sentindo as pernas fraquejarem. Por todos esses meses, ele havia evitado conversas profundas sobre a morte de Helena, acreditando que proteger Isabela dos detalhes dolorosos seria o melhor caminho. Dissera apenas que a mamãe estava descansando num lugar especial, uma explicação que lhe parecera suficiente na época. "Papai trabalha muito, eu sei que ele está triste também", continuou Isabela, suas palavrinhas cortando o silêncio como lâminas afiadas. "Mas às vezes eu tenho medo de dormir sozinha. A Conceição é muito boa comigo. Ela faz brigadeiro e conta histórias da fazenda onde ela nasceu. Mas eu queria que a mamãe voltasse para pentear meu cabelo de manhã e me levar na escola." As lágrimas começaram a embaar a visão de Rafael. Havia se tornado especialista em controlar emoções em reuniões de negócios, em manter a frieza necessária para fechar contratos milionários, mas estava completamente desarmado diante da inocência dolorosa de sua filha. Cada palavra da oração infantil revelava o quanto havia falhado como pai, o quanto sua estratégia de evitação apenas amplificara o sofrimento de ambos. "Amém", sussurrou Isabela, fazendo o sinal da cruz como Conceição lhe ensinara. Quando ela se virou para subir, na cama seus olhos encontraram os do pai na porta. Por um momento, ambos permaneceram imóveis, como se o tempo tivesse suspendido sua marcha implacável. "Papai!" Isabela correu em sua direção, jogando-se em seus braços com a força total de suas emoções represadas. "Você voltou! Eu estava rezando e pedindo para você chegar logo em casa." Rafael a envolveu num abraço apertado, sentindo o perfume suave de shampoo infantil em seus cabelos castanhos cacheados. Era um abraço que carregava meses de saudades não expressas, de conversas adiadas, de "depois eu explico", que nunca chegavam. Naquele momento, toda a sua armadura de frieza empresarial se desfez completamente. "Desculpe, minha princesa, papai está aqui agora", murmurou contra seus cabelos, sabendo que essas palavras eram apenas o começo de uma conversa muito mais longa e necessária que eles precisavam ter.
Rafael carregou Isabela até a cama, ajeitando-a cuidadosamente entre os lençóis cor-de-rosa com estampa de unicórnios. A luz suave da luminária em formato de borboleta criava sombras dançantes nas paredes, transformando o quarto num refúgio mágico que contrastava drasticamente com a frieza do resto da mansão. Ele se sentou na beirada da cama, observando o rostinho angelical da filha, que o encarava com uma mistura de alegria pela sua chegada e curiosidade pela expressão séria que ele carregava. Isabela, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante, começou Rafael, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto afastava uma mecha de cabelo do rosto da menina. Sobre a mamãe, sobre o que aconteceu com ela. Os olhos castanhos de Isabela se arregalaram e ela se endireitou na cama, abraçando seu ursinho de pelúcia preferido, um urso marrom que Helena havia dado de presente no último aniversário que passaram juntas. O brinquedo estava desbotado do tanto que era abraçado, uma testemunha silenciosa das noites solitárias que a menina enfrentava. Ela não está só descansando, né, papai? Isabela perguntou com uma sabedoria que transcendia seus 8 anos. A Conceição às vezes fica com os olhos vermelhos quando fala dela. E eu vejo você olhando para o retrato dela na sala e ficando muito triste. Rafael sentiu um nó na garganta. Helena sempre dizia que Isabela era uma criança especial, com uma percepção aguçada que a fazia compreender sentimentos e situações muito além da sua idade. Era uma característica que a menina havia herdado da mãe, junto com os olhos expressivos e a teimosia carinhosa. Não, minha filha, a mamãe não está descansando. Rafael respirou fundo, lembrando-se das palavras que o psicólogo infantil havia sugerido meses atrás, numa consulta que ele cancelara na última hora. A mamãe morreu. Isso significa que ela não pode mais voltar para casa. Não pode mais nos abraçar ou conversar conosco. Isabela permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Suas mãozinhas apertaram o ursinho contra o peito e Rafael podia ver o processo mental dela, tentando assimilar essa informação que confirmava seus piores medos. Morreu como a vovó Helena morreu quando eu era bebê? Perguntou ela, referindo-se à mãe de Rafael, que falecera quando Isabela tinha apenas 2 anos. Sim, exatamente como a vovó, confirmou Rafael, surpreso com a capacidade da filha de fazer essa conexão. Às vezes, pessoas que amamos muito ficam doentes, e mesmo com todos os médicos tentando ajudar, elas acabam morrendo. Não é culpa de ninguém, é algo que às vezes acontece. Isabela começou a chorar silenciosamente, lágrimas grossas escorrendo pelas bochechas rosadas. Rafael a puxou para seu colo, sentindo o próprio peito se contraindo de dor. Era a primeira vez, em mais de 1 ano, que ele permitia a si mesmo chorar. Na frente da filha, que eles compartilhavam abertamente a dor que ambos carregavam. Eu sabia, sussurrou Isabela contra o peito do pai. Eu sabia que ela não ia voltar. Por isso que eu peço para Deus cuidar dela. A Conceição me ensinou que quando as pessoas morrem, elas vão para um lugar bonito chamado céu, e lá elas não sentem mais dor. A Conceição tem razão, Rafael murmurou, acariciando os cabelos da filha. E sabe o que mais? A mamãe estava muito feliz por ter você como filha. Ela te amava mais que tudo no mundo. Mais que chocolate? Isabela perguntou com um leve sorriso entre as lágrimas, lembrando-se de uma brincadeira que Helena sempre fazia. Mais que chocolate, Rafael confirmou, esboçando um sorriso molhado. Mais que sorvete de morango, mais que brigadeiro da Conceição, mais que todos os tesouros do mundo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas se abraçando. Rafael podia sentir a respiração da filha se acalmando gradualmente, e ele mesmo estava experimentando um alívio que não sentia há muito tempo.
Era como se uma barragem tivesse se rompido, permitindo que sentimentos represados finalmente fluíssem. Papai, por que você não me contou isso antes? Isabela se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Eu fiquei com medo de perguntar por que você sempre ficava com cara de bravo quando eu falava da mamãe. A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele havia pensado que estava protegendo Isabela, mas na verdade estava apenas protegendo a si mesmo da dor de enfrentar a realidade da perda. Sua estratégia empresarial de evitar problemas havia se tornado uma muralha que isolava sua própria filha. Porque papai estava muito triste e confuso, admitiu ele, escolhendo a honestidade. Quando alguém que a gente ama morre, às vezes a gente não sabe como. E falar sobre isso, eu pensei que não contar seria mais fácil para você, mas eu estava errado. Me desculpe, minha princesa. Isabela assentiu gravemente, como uma adulta em miniatura processando uma explicação complexa. A Conceição disse que os pais também ficam perdidos às vezes, que eles não sabem todas as respostas. Ela disse que você está tentando fazer o melhor que pode. A Conceição é uma mulher muito sábia, Rafael respondeu, fazendo uma nota mental de agradecer à governanta pela sensibilidade com que havia lidado com a situação. E ela tem razão. Eu estou tentando fazer o melhor, mas às vezes eu erro. Posso errar de novo no futuro, mas prometo que vou tentar conversar com você sobre as coisas importantes. Posso fazer uma pergunta? Isabela hesitou, mordendo o lábio inferior, como sempre fazia quando estava nervosa. Pode fazer qualquer pergunta que quiser, Rafael encorajou. A mamãe, ela sofreu muito quando morreu? A pergunta saiu num sussurro carregado de preocupação. Rafael fechou os olhos por um momento, lembrando-se dos últimos dias de Helena no hospital. O câncer de ovário havia sido descoberto tarde demais, e os últimos meses foram uma batalha brutal contra uma doença implacável. Mas Helena havia insistido em manter Isabela longe do hospital nas últimas semanas, querendo que a filha guardasse memórias felizes dela. Nos últimos dias, a mamãe dormiu bastante por causa dos remédios que os médicos davam para ela não sentir dor. Rafael explicou cuidadosamente. Ela estava em paz e uma das últimas coisas que ela me pediu foi para cuidar muito bem de você e dizer que ela te amava muito. Ela disse mais alguma coisa? Isabela perguntou, ansiosa por qualquer fragmento de conexão com a mãe perdida. Rafael hesitou. Helena havia sussurrado muitas coisas nos últimos dias, algumas sobre Isabela, outras sobre segredos, de família, que ele ainda não conseguira processar completamente. Havia mencionado cartas, havia falado sobre alguém chamado Ana, havia murmurado sobre coisas que ela queria contar, mas que o tempo não permitira. Ela disse que você era a coisa mais linda que ela tinha criado na vida. Rafael escolheu uma verdade que sabia que seria reconfortante, e que ela queria que você fosse sempre corajosa e bondosa, como ela sabia que você era. Isabela sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Posso ver as fotos dela no seu quarto? Às vezes eu esqueço como era o sorriso dela. Claro que pode. E sabe o que mais? Amanhã podemos passar o dia juntos, sem trabalho, sem reuniões. Podemos fazer qualquer coisa que você quiser. Rafael prometeu, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade da oferta. De verdade? Podemos ir ao Parque Villa-Lobos e andar de pedalinho? E depois comer sanduíche natural naquela lanchonete que a mamãe gostava? Os olhos de Isabela brilharam com uma animação genuína. Podemos fazer tudo isso e muito mais, Rafael confirmou, beijando a testa da filha. Agora precisa dormir. Amanhã será um dia especial para nós dois. Enquanto Isabela se aconchegava novamente entre os lençóis, Rafael permaneceu sentado ao seu lado, até ter certeza de que ela havia adormecido. Observou o rostinho tranquilo da filha, iluminado pela luz suave da luminária,
e pela primeira vez em meses sentiu que talvez pudesse aprender a ser o pai que Isabela merecia. Ao descer para o andar térreo, encontrou Conceição na cozinha, preparando o café da manhã do dia seguinte. Ela ergueu os olhos quando o viu entrar, e sem dizer uma palavra, serviu-lhe uma xícara de chá de camomila. "Obrigado, Conceição, por tudo", Rafael disse, e naquelas simples palavras havia um reconhecimento profundo do papel fundamental que ela havia desempenhado na vida de Isabela durante seus meses de ausência emocional. "Ela é uma menina especial, doutor Rafael, igual a dona Helena era." Conceição respondeu suavemente. "Às vezes, ela senta aqui na cozinha comigo e fala da saudade que sente. Eu conto histórias da minha infância em Minas, mas sei que o que ela mais quer é ter o pai por perto." Rafael assentiu, sentindo o peso da responsabilidade e também uma centelha de esperança que há muito tempo não experimentava. O sábado amanheceu com um sol tímido, rompendo as nuvens cinzentas que cobriam São Paulo, criando um contraste de luzes e sombras sobre a cidade que despertava. Rafael acordou mais cedo que o habitual, sem o alarme estridente que geralmente o arrancava do sono para mais um dia de reuniões intermináveis. Pela primeira vez em meses, havia dormido profundamente, como se a conversa da noite anterior tivesse aliviado um peso que carregava nos ombros. Isabela já estava acordada quando ele bateu na porta do quarto dela, sentada na cama com um livro de histórias no colo, ainda de pijama, mas com um sorriso radiante que iluminava todo o ambiente. Seus cabelos cacheados estavam despenteados do sono, criando uma auréola dourada ao redor de seu rosto que lembrava dolorosamente Helena nas manhãs preguiçosas de domingo. "Bom dia, papai. Você lembrou da nossa promessa?" perguntou ela, saltando da cama e correndo para abraçá-lo. Seus pés descalços faziam um barulhinho suave no piso de madeira, e Rafael percebeu como ela havia crescido nos últimos meses. Suas pernas estavam mais compridas, seu rosto perdendo um pouco da redondez infantil. "Como eu poderia esquecer? Hoje é o nosso dia especial", Rafael respondeu, levantando-a no colo e girando-a pelo quarto, arrancando gargalhadas cristalinas que ecoaram pela casa como música há muito tempo. Esquecida. Conceição apareceu na porta com um sorriso aprovador, carregando uma bandeja com café da manhã especial. Pão de açúcar fresquinho, geleia de morango caseira, suco de laranja espremido na hora e chocolate quente com marshmallows. O favorito de Isabela. "Achei que vocês poderiam tomar café da manhã no jardim hoje", sugeriu ela, seus olhos brilhando com uma alegria maternal. "O dia está bonito e a mesa da área gourmet está pronta com toalha xadrez vermelha, igualzinho àqueles piqueniques que Dona Helena organizava." O jardim da mansão era um espetáculo cuidadosamente orquestrado de paisagismo. Rosas brancas e vermelhas dividiam espaço com hortênsias azuis, enquanto um pequeno lago ornamental refletia os raios solares entre seus peixes dourados. A mesa de ferro fundido estava posicionada sob uma pérgola coberta de jasmins, criando um refúgio perfumado onde pai e filha se instalaram para o café da manhã mais importante que haviam compartilhado em meses. "Papai, posso te contar um segredo?" Isabela perguntou entre uma mordida de pão com geleia e um gole de chocolate quente, deixando um bigodinho espumoso sobre o lábio superior. "Claro, princesa, todos os segredos que você quiser", Rafael respondeu, percebendo uma seriedade incomum no tom da filha. Isabela olhou ao redor como se quisesse ter certeza de que não estavam sendo observados. Então, se inclinou para mais perto do pai. "Eu encontrei umas cartas da mamãe escondidas no sótão. Elas estavam numa caixa bem bonita, dentro de um armário velho que tem lá em cima." O coração de Rafael acelerou instantaneamente. O sótão era um lugar que ele evitava desde a morte de Helena.
Lá estavam guardadas as coisas dela, que ele não tivera coragem de doar nem de jogar fora. Roupas ainda com seu perfume, livros com anotações nas margens, objetos pessoais que eram testemunhas silenciosas de uma vida interrompida precocemente. Que tipo de cartas, Isabela? Perguntou ele, tentando manter a voz calma enquanto uma tempestade de emoções se formava em seu peito. Cartas com o meu nome do lado de fora. Uma para quando eu fizesse 9 anos, outra para quando completasse 10 e mais outras com números maiores. Eu não abri nenhuma porque a Conceição sempre disse que não devemos mexer em coisas que não são nossas. Isabela explicou, brincando nervosamente com a alça de sua xícara. Mas eu fiquei pensando, se tem o meu nome, talvez elas sejam minhas, né? Rafael sentiu, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Helena havia mencionado algo sobre cartas nos seus últimos dias de vida, mas ele estava tão consumido pela dor e pelo desespero de vê-la definhar que não havia prestado atenção adequada às suas palavras. Agora, a existência real dessas cartas representava uma conexão tangível com Helena que ele nem sabia que existia. Você pode me mostrar onde encontrou essas cartas? Pediu ele, tentando processar as implicações do que Isabela havia descoberto. Claro, mas você não vai ficar bravo comigo por ter subido no sótão sozinha? A Conceição sempre diz que lá é perigoso por causa das escadas velhas. Isabela perguntou, mordendo o lábio inferior com preocupação. Não vou ficar bravo, prometo, mas vamos subir juntos agora, está bem? E da próxima vez que quiser explorar algum lugar da casa, me chame antes, Rafael negociou, já se levantando da mesa. O sótão da mansão era acessado por uma escada de madeira que rangia a cada degrau, lembrando Rafael de como Helena costumava subir ali para organizar decorações de Natal ou procurar álbuns de fotos antigos. O ambiente cheirava a madeira antiga e memórias guardadas, com feixes de luz solar entrando pelas pequenas janelas circulares e criando raios dourados carregados de poeira dançante. Isabela o conduziu através de móveis cobertos por lençóis brancos, caixas etiquetadas com letra caprichada de Helena e baús que guardavam tesouros de uma vida compartilhada. No fundo do sótão, próximo a uma janela que oferecia uma vista panorâmica de Higienópolis, havia um armário antigo de jacarandá que pertencera à avó de Helena. É aqui, Isabela apontou para uma gaveta na parte inferior do armário. A caixa estava escondida atrás de uns livros velhos. Rafael abriu cuidadosamente a gaveta, suas mãos tremendo ligeiramente. Lá estava uma caixa de madeira entalhada, decorada com motivos florais que ele reconheceu imediatamente. Era um presente de casamento que Helena havia recebido de uma tia distante. Dentro da caixa, organizados cronologicamente, estavam envelopes lacrados com a letra elegante de Helena. Para Isabela, 9º aniversário, lia-se no primeiro envelope. Para Isabela, primeira menstruação, dizia outro. Para Isabela, formatura do ensino médio. Para Isabela, 10º aniversário. Para Isabela, casamento. Eram marcos de vida que Helena havia antecipado, momentos importantes que ela queria compartilhar com a filha, mesmo sabendo que talvez não estivesse presente para vivenciá-los. Papai, por que você está chorando? Isabela perguntou, tocando gentilmente o rosto do pai, onde uma lágrima havia escapado. Porque sua mãe te amava tanto que queria ter certeza de estar presente em todos os momentos importantes da sua vida, mesmo não estando mais aqui. Rafael explicou, sua voz embargada pela emoção. Isabela pegou o envelope marcado para seu 9º aniversário, que ainda estava a alguns meses de distância. Posso ler este? Ou tenho que esperar até fazer aniversário? Rafael hesitou por um momento. As cartas eram uma ponte entre Helena e Isabela, mas também poderiam conter informações ou sentimentos que uma criança de 8 anos talvez não estivesse pronta para processar.
Por outro lado, depois da conversa da noite anterior sobre honestidade, ele se sentia compelido a respeitar a autonomia da filha. "Que tal lermos juntos?", sugeriu ele. "Se houver algo que você não entender ou que a deixar triste, poderemos conversar sobre isso." Isabela assentiu gravemente e entregou o envelope para o pai abrir. Rafael rompeu cuidadosamente o lacre de cera, revelando 2 folhas de papel com a letra cursiva de Helena, escritas em tinta azul marinho, a mesma cor que ela usava para escrever em seu diário. "Minha querida Isabela", Rafael começou a ler em voz alta. "Se você está lendo esta carta, significa que você encontrou meu pequeno tesouro escondido. Espero que seu pai esteja aí com você, porque algumas das coisas que tenho para te contar são importantes para vocês dois." Rafael parou de ler, sentindo um pressentimento de que esta carta continha mais do que simplesmente palavras carinhosas de aniversário. Helena havia escolhido suas palavras cuidadosamente, e a menção específica a coisas importantes para vocês dois sugeria revelações que poderiam mudar sua compreensão sobre a vida que pensavam conhecer. "Continue, papai", Isabela incentivou, aninhando-se ao seu lado no chão empoeirado do sótão, completamente alheia à magnitude do que estava prestes a descobrir. Rafael continuou lendo, sua voz vacilando ligeiramente conforme as palavras de Helena ganhavam vida no sótão silencioso. "Primeiro, quero que você saiba que cada dia que passei sendo sua mãe foi o maior presente da minha vida. Você trouxe luz para lugares em mim que eu nem sabia que existiam. Mas há uma história sobre nossa família que eu nunca contei, nem mesmo para seu pai, porque era uma dor muito antiga que eu carregava sozinha." Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Em 15 anos de casamento, ele havia aprendido a ler as entrelinhas dos silêncios de Helena, mas jamais imaginou que ela guardava segredos tão significativos. Isabela permanecia quieta ao seu lado, seus olhos fixos no papel como se pudesse ver a mãe através das palavras. "Quando eu tinha 16 anos, antes de conhecer seu pai, eu tive uma irmã gêmea. Nós nos separamos quando éramos muito jovens, por circunstâncias dolorosas que nossa família enfrentou. Meus pais, seus avós que vocês nunca conheceram, passaram por dificuldades financeiras terríveis e foi tomada a decisão mais difícil da nossa vida: dar minha irmã, Ana, para adoção." "Uma tia!" Isabela exclamou, interrompendo a leitura. "Eu tenho uma tia que eu nunca conheci?" Rafael estava em estado de choque. Helena havia mencionado superficialmente sua infância difícil, mas sempre em termos vagos. Ele sabia que ela havia crescido numa família humilde no interior de São Paulo, que havia perdido os pais jovem, mas nunca havia suspeitado que existisse uma irmã, muito menos uma irmã gêmea que havia sido dada para adoção. "Deixa o papai terminar de ler, Isabela", ele disse suavemente, sua própria curiosidade e confusão crescendo a cada palavra. "Ana foi adotada por uma família italiana em Ribeirão Preto, os Benedetti. Eu sempre carreguei a culpa de ter ficado com nossa mãe biológica enquanto ela foi entregue a estranhos. Durante anos, eu me perguntei como seria sua vida, se ela estava feliz, se ela se lembrava de mim. Quando completei 18 anos, contratei um detetive particular para encontrá-la." Rafael parou de ler, processando a enormidade dessa revelação. Helena havia contratado um detetive particular? Como ele não sabia de nada disso? Eles compartilhavam praticamente tudo, ou pelo menos era o que ele acreditava. O que eu descobri me encheu de alegria e de remorso ao mesmo tempo. Ana se tornou médica pediatra, especializou-se no cuidado de crianças em situação de vulnerabilidade. Ela construiu uma vida linda, mas também carregava feridas da separação. Começamos a nos corresponder secretamente há cerca de 12 anos. 12 anos?
Rafael murmurou para si mesmo. Isso significava que Helena mantinha contato com essa irmã desde antes do nascimento de Isabela, durante toda a gestação, através dos primeiros anos de vida da filha. Como ela conseguiu manter isso em segredo por tanto tempo? Isabela puxou a manga da camisa do pai. Papai, isso quer dizer que minha tia Ana é médica de crianças? Como os médicos que cuidaram de mim quando eu estava com pneumonia? Sim, princesa, pediatra é médico de crianças, Rafael confirmou, continuando a leitura com crescente apreensão sobre o que mais descobririam. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que mantive esse segredo por tanto tempo. A verdade é que Ana e eu havíamos planejado nos encontrar pessoalmente quando Isabela completasse 10 anos. Queríamos que ela fosse velha o suficiente para entender a história da nossa família. Também planejávamos que Rafael conhecesse Ana numa reunião que organizei para acontecer no próximo Natal. As mãos de Rafael tremeram. Helena havia planejado uma reunião de família que incluiria essa irmã misteriosa e ele não fazia a menor ideia. Quantos outros planos ela havia feito? Quantos outros aspectos da vida dela permaneciam desconhecidos para ele? Ana mora na Rua Américo Brasiliense, 847, em Ribeirão Preto. Seu telefone é 16 3941 2847. Ela trabalha no Hospital das Clínicas e tem um consultório particular na zona sul da cidade. Eu escrevi cartas para ela durante todos esses anos, contando sobre Isabela, enviando fotos, compartilhando cada marco do crescimento de nossa filha. Isabela saltou do lugar onde estava sentada. Papai, podemos ligar para ela agora? Eu posso falar com minha tia Ana pelo telefone? Rafael estava lutando para processar as informações. Uma parte dele se sentia traída. Como Helena pôde manter um relacionamento tão significativo em segredo? Outra parte se sentia culpada. Talvez ele não tivesse criado um ambiente onde Helena se sentisse segura para compartilhar essa história dolorosa sobre sua infância. Calma, Isabela. Vamos terminar de ler a carta primeiro, pediu ele, percebendo que suas próprias emoções estavam em turbulência. Há uma última coisa que preciso contar, e esta é especialmente para você, Rafael. Nos últimos 3 anos, eu venho fazendo investimentos em ações de caridade relacionadas ao cuidado de crianças órfãs. Ana me inspirou com seu trabalho no hospital, e eu queria honrar nossa história familiar fazendo algo positivo por crianças que, como ela, precisaram ser separadas de suas famílias biológicas. Rafael parou de respirar. Helena havia feito investimentos em caridade. Com que dinheiro? De onde haviam saído esses recursos? Existe uma conta bancária no Banco do Brasil, agência 1847, conta 892-4656-7, onde depositei mensalmente uma quantia que consegui economizar do orçamento doméstico e de alguns trabalhos de consultoria em decoração que fiz discretamente. O saldo atual deve estar em torno de 380 mil. 380 mil reais? Rafael murmurou incrédulo. Helena havia conseguido economizar essa quantia sem que ele percebesse? Como? Ele controlava meticulosamente todas as finanças da família, ou pelo menos achava que controlava. Meu sonho era usar esse dinheiro para abrir uma fundação artística para crianças em situação de vulnerabilidade social. Queria que Isabela crescesse conhecendo a importância de ajudar outros, especialmente crianças que precisam de amor e oportunidades. Se algo acontecer comigo antes que eu possa realizar esse sonho, espero que vocês considerem continuar esse projeto. Isabela estava em pé, caminhando de um lado para outro, do sótão como uma adulta em miniatura, tentando processar informações complexas. Papai, isso quer dizer que a mamãe queria ajudar crianças que não têm família? Como uma escola especial para elas? Algo assim, princesa, Rafael respondeu. Mas sua mente estava correndo em diferentes direções. A empresa estava passando por dificuldades financeiras severas devido aos investimentos arriscados que ele havia feito durante seu período de luto descontrolado.
R$ 380.000 não resolveriam todos os problemas, mas poderiam ser um alívio significativo. Por outro lado, usar o dinheiro que Helena havia destinado para a caridade para salvar seus negócios parecia uma traição à memória dela. Há mais uma carta aqui, Isabela apontou para o fundo da caixa. Esta não tem idade escrita. Só diz para Rafael e Isabela, quando encontrarem as cartas. Rafael pegou o envelope com mãos trêmulas. Esta carta havia sido escrita especificamente para o momento atual, como se Helena tivesse previsto que suas revelações causariam confusão e necessitariam de explicações adicionais. Eu sei que vocês devem estar se sentindo confusos e talvez até traídos por eu ter guardado esses segredos. Rafael, meu amor, você sempre foi tão protetor, tão cuidadoso em resolver todos os problemas sozinho, que eu temia que soubesse da existência de Ana, você tentaria consertar nossa história familiar de uma forma que talvez não fosse natural. Ana e eu precisávamos encontrar nosso próprio ritmo de reconciliação. Rafael sentiu uma pontada de reconhecimento. Helena o conhecia profundamente. Ele realmente teria tentado orquestrar um encontro, teria planejado cada detalhe para garantir que tudo saísse perfeitamente, possivelmente atropelando o processo emocional delicado que as irmãs precisavam viver. Quanto ao dinheiro, eu economizei cada real pensando no futuro de Isabela, mas também pensando em você, Rafael. Eu sabia que sua tendência de assumir riscos nos negócios poderia eventualmente colocar nossa família em dificuldades. Esse dinheiro é um seguro, um safety net que pode ser usado se vocês realmente precisarem, mesmo que não seja para caridade. A mamãe sabia que você às vezes faz coisas perigosas com dinheiro? Isabela perguntou com a franqueza típica das crianças. Rafael corou ligeiramente. Helena realmente o conhecia melhor do que ele imaginava. Suas estratégias empresariais agressivas, sua confiança excessiva em grandes investimentos, sua tendência a apostar alto. Ela havia observado tudo isso e havia criado silenciosamente uma rede de segurança para a família. Sua mãe era muito esperta e cuidadosa, Rafael admitiu, para Isabela, se sentindo simultaneamente grato e humilde diante da previdência de Helena. O sótão permaneceu em silêncio por alguns minutos, apenas com o som de passos de Conceição no andar de baixo e o canto distante de pássaros no jardim. Pai e filha estavam absorvendo a magnitude das revelações que haviam descoberto, cada um processando as implicações de maneiras diferentes. Papai, Isabela finalmente quebrou o silêncio. Podemos conhecer a tia Ana? E podemos fazer a escola especial para crianças que a mamãe queria fazer? Rafael olhou para o rostinho esperançoso da filha. Viu a determinação herdada de Helena brilhando em seus olhos castanhos e percebeu que aquelas cartas não eram apenas revelações sobre o passado. Eram um mapa para o futuro que Helena havia cuidadosamente traçado para eles. Na segunda-feira seguinte, Rafael cancelou todas as suas reuniões matinais, uma decisão que deixou sua secretária Márcia visivelmente perplexa. Em 15 anos trabalhando para ele, ela raramente o havia visto alterar sua agenda rigorosamente estruturada, muito menos para assuntos pessoais. Sentado em seu escritório, no 23º andar do edifício comercial na Faria Lima, com vista panorâmica para a cidade que se agitava lá embaixo, Rafael segurava um pequeno cartão, onde havia anotado o telefone de Ana Benedetti. O escritório refletia perfeitamente sua personalidade, linhas retas, cores neutras, decoração minimalista e funcional. Quadros abstratos em tons de cinza adornam as paredes, enquanto sua mesa de vidro temperado mantinha-se sempre impecavelmente organizada. Tudo transmitia controle, eficiência e sucesso, exatamente a imagem que ele havia cultivado ao longo dos anos. Mas naquele momento, segurando um simples pedaço de papel, toda aquela estrutura parecia frágil como cristal.
Já era a quarta vez que discava o número e desligava antes da chamada completar. Como se inicia uma conversa com alguém que deveria fazer parte da família há anos, mas que é completamente desconhecido? O que se diz para a irmã gêmea da esposa falecida, especialmente quando essa irmã não sabe que Helena morreu? Finalmente, respirando fundo, Rafael completou a ligação. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz feminina atender, e o impacto foi imediato. Era a voz de Helena, mas não exatamente. O mesmo timbre suave, a mesma cadência pausada, mas com um sotaque ligeiramente interiorano que Helena havia perdido após anos vivendo em São Paulo. Doutora Ana Benedetti, bom dia! A voz do outro lado da linha soou profissional, mas calorosa. Doutora Ana, meu nome é Rafael Montenegro. Eu era casado com Helena Montenegro. Rafael começou, sua voz falhando ligeiramente na palavra era. Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha, tão intenso que Rafael pôde ouvir sua própria respiração e o ruído distante de máquinas hospitalares ao fundo. Rafael, a voz de Ana saiu num sussurro carregado de emoção. Helena me falou tanto sobre você. Mas por que você está ligando? Aconteceu alguma coisa? Ela está bem? O coração de Rafael se partiu ao perceber que Ana ainda não sabia. Nos últimos meses de vida de Helena, quando a doença se intensificou rapidamente, ela provavelmente não teve forças para manter a correspondência regular com a irmã. Ana havia passado mais de 1 ano sem saber que sua irmã gêmea estava morrendo. Ana, preciso te contar algo muito difícil. Rafael começou, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Helena faleceu há 13 meses. Ela teve um câncer de ovário que evoluiu muito rapidamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael podia imaginar Ana processando a informação, tentando assimilar que sua irmã, com quem havia se reconciliado após anos de separação, estava morta há mais de 1 ano e ela nem sabia. Não pode ser verdade. A voz de Ana tremeu e Rafael pôde ouvir que ela estava começando a chorar. Ela me escreveu em dezembro do ano passado, dizia que estava bem, que Isabela estava crescendo linda. Como ela pôde estar doente e não me contar? Helena não queria preocupar ninguém até ter certeza do diagnóstico. Quando descobrimos, ela ainda tinha esperança de se recuperar a tempo de cumprir os planos que havia feito para vocês se encontrarem. Rafael explicou, sentindo lágrimas em seus próprios olhos. Ela morreu em paz, Ana. Nos últimos dias, ela falou muito sobre você. Ana soluçava abertamente agora, e Rafael permaneceu na linha, respeitando sua dor. Era estranho consolar alguém que ele nunca havia conhecido, mas que compartilhava com ele a perda da mesma pessoa amada. De certa forma, eles eram unidos por Helena mesmo na ausência dela. E Isabela? Ana perguntou após alguns minutos, tentando recompor a voz. Como está minha sobrinha? Ela sabe sobre mim? Foi Isabela quem encontrou as cartas que Helena havia escondido. Descobrimos sobre sua existência apenas este fim de semana, Rafael explicou. Ela está ansiosa para conhecer você, se você quiser conhecê-la. Também. Claro que quero, Ana respondeu imediatamente, sua voz ganhando uma força renovada. Helena me enviava fotos dela, me contava sobre cada conquista, cada nova palavra que ela aprendia. Eu sinto como se já a conhecesse. Mas, Rafael, por que você está me ligando agora? Não que eu não esteja grata, mas... Rafael hesitou. Como explicar que havia passado mais de 1 ano evitando tudo que lembrasse Helena, incluindo segredos que ela havia compartilhado? Como admitir que havia sido um pai ausente emocionalmente e que apenas agora estava começando a entender as necessidades da própria filha? Porque Isabela merece conhecer sua família, ele respondeu, escolhendo uma verdade parcial. E porque Helena claramente queria que vocês se conhecessem. Eu cometi o erro de me fechar após a morte dela,
mas agora estou tentando honrar os desejos que ela deixou. Vocês podem vir a Ribeirão Preto, ou eu posso ir a São Paulo, posso tirar uma folga no hospital. Ana ofereceu, seu entusiasmo crescendo apesar da dor da notícia sobre Helena. Tenho tantas fotos para mostrar para Isabela, tantas histórias sobre sua mãe quando éramos crianças. Na verdade, Rafael tomou uma decisão impulsiva. Que tal se fôssemos hoje mesmo? Isabela não tem aula por causa de um feriado escolar e eu posso remarcar meus compromissos. Poderíamos almoçar juntos. Hoje? Ana pareceu surpresa, mas então sua voz se encheu de determinação. Sim, hoje seria perfeito. Posso cancelar minhas consultas da tarde. Vocês conhecem Ribeirão Preto? Nunca estive lá, mas não deve ser difícil de encontrar. Rafael respondeu, já mentalmente reorganizando seu dia inteiro. Moro numa casa na rua Américo Brasiliense, número 847. É uma casa amarela com jardim na frente cheia de rosas. Não conseguem errar. Ana explicou rapidamente. Rafael, obrigada por ligar. Sei que deve ter sido difícil. Após desligar o telefone, Rafael permaneceu sentado por alguns minutos, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas caminhando apressadas pelas calçadas, carros navegando pelo trânsito intenso, construções sendo erguidas no horizonte, toda uma vida pulsando, enquanto ele havia passado mais de um ano praticamente congelado no tempo. Ligou para casa e pediu para Conceição explicar para Isabela que eles fariam uma viagem especial naquela tarde. A animação na voz da menina, mesmo filtrada através de Conceição, foi contagiante. A pequena quase pulou até o teto quando soube. Relatou Conceição, rindo. Já está escolhendo que vestido vai usar para conhecer a tia. Quer levar o álbum de fotos dela para mostrar. No caminho de volta para casa, Rafael parou numa floricultura e comprou um arranjo de rosas brancas, as mesmas que Helena cultivava no jardim e que sempre foram suas flores preferidas. Seria um presente de Helena, através dele, para a irmã que ela tanto amara e que nunca mais veria. Isabela estava esperando na porta da mansão quando ele chegou, vestindo um vestido azul marinho com detalhes em renda branca. O mesmo que usara no último aniversário que passaram com Helena. Seus cabelos estavam cuidadosamente penteados por Conceição, com uma fita azul combinando com o vestido. Papai, estou nervosa e animada ao mesmo tempo, confessou ela, abraçando as pernas dele. E se a tia Ana não gostar de mim? E se eu não souber o que falar? Isabela, sua tia Ana já te ama antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Rafael assegurou, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. E você vai saber exatamente o que falar, porque você é filha da Helena. Vocês duas têm muito em comum. Conceição apareceu carregando uma bolsa com lanches para a viagem e um embrulho cuidadosamente preparado. É um bolo de fubá com goiabada, a receita da minha mãe que Dona Helena adorava, explicou. Achei que seria um presente bonito para a doutora Ana. Enquanto se dirigiam para o carro, Rafael percebeu que pela primeira vez em mais de um ano estava genuinamente ansioso por algo que não tinha a ver com negócios ou problemas para resolver. Era uma ansiedade boa, carregada de expectativa e esperança. A viagem até Ribeirão Preto seria de aproximadamente 4 horas, tempo suficiente para ele e Isabela conversarem sobre o que esperavam desse encontro. E para ela processar mais um pouco as revelações sobre a família que ela nem sabia que tinha. A rodovia Anhanguera se estendia diante deles como uma fita asfáltica, cortando o interior paulista, ladeada por canaviais que se perdiam no horizonte sob o sol forte da tarde. Rafael dirigia a BMW X5 numa velocidade constante, enquanto Isabela tagarelava no banco de trás, alternando entre perguntas sobre a tia Ana e observações sobre a paisagem rural que desfilava pela janela. Papai, você acha que a tia Ana tem a mesma voz da mamãe?
Nas fotos que achamos no sótão, elas eram igualzinhas quando eram pequenas. Isabela questionou pela 10ª vez, segurando firmemente o álbum de fotografias familiares que havia insistido em levar. Pelo telefone, a voz dela é muito parecida com a da mamãe. Rafael respondeu, ajustando o retrovisor para observar a filha. Isabela estava visivelmente nervosa, balançando as perninhas e mordiscando o lábio inferior, um hábito que herdara de Helena. Mas lembre-se, princesa, pessoas gêmeas podem ser parecidas fisicamente, mas ter personalidades completamente diferentes. Conforme se aproximavam de Ribeirão Preto, Rafael sentia uma mistura estranha de ansiedade e culpa. Por que Helena havia se sentido obrigada a manter esse relacionamento em segredo? Será que ele havia sido tão controlador, tão absorto em seus próprios projetos, que ela não se sentia livre para compartilhar aspectos importantes de sua vida? A casa de Ana ficava num bairro residencial tranquilo, com ruas largas sombreadas por ipês amarelos e casas de arquitetura tradicional paulista. O número 847 da Rua Américo Brasiliense era uma casa amarelo claro com janelas brancas e um jardim frontal exuberante, exatamente como Ana havia descrito. Rosas de várias cores criavam um mosaico perfumado que lembrava imediatamente o jardim que Helena tanto amava. Antes mesmo que Rafael desligasse o motor, a porta da casa se abriu e uma mulher apareceu na varanda. O impacto visual foi devastador. Era como ver Helena caminhando em direção a eles. A mesma altura, o mesmo porte elegante, os mesmos cabelos castanhos ondulados, agora presos num rabo de cavalo prático. Apenas as roupas eram diferentes. Ana usava uma blusa branca simples e calça jeans, contrastando com o estilo sempre mais elaborado que Helena preferia. Isabela saiu do carro correndo, como se todo o nervosismo tivesse evaporado instantaneamente. "Tia Ana! Tia Ana!" gritou, atravessando o pequeno portão de ferro e correndo em direção à mulher que permanecia parada, com as mãos cobrindo a boca em choque. Ana se ajoelhou quando Isabela chegou perto, abrindo os braços para receber a sobrinha. O encontro foi intenso e emocional. Duas pessoas que se conheciam apenas através de cartas e fotografias, finalmente se tocando, se cheirando, confirmando que eram reais. "Meu Deus, você é ainda mais linda do que nas fotos", Ana murmurou, afastando-se ligeiramente para examinar o rosto de Isabela. "Você tem os olhos da Helena, mas o formato do rosto é do seu pai." Rafael se aproximou mais devagar, carregando o arranjo de rosas brancas e sentindo-se como um intruso nesse momento íntimo. Quando Ana ergueu os olhos para ele, foi como olhar diretamente para Helena. Os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma maneira de inclinar ligeiramente a cabeça quando estava emocionada. "Rafael." Ana se levantou e caminhou em direção a ele, estendendo as mãos. "Obrigada por trazer Isabela. Sei que deve ter sido difícil fazer essa viagem." Quando ela o abraçou, Rafael sentiu o perfume suave de lavanda que emanava de seus cabelos, completamente diferente do Chanel Número 5 que Helena sempre usava. Era um lembrete sutil de que, apesar da semelhança física impressionante, Ana era uma pessoa própria, com suas próprias características. "Estas são para você." Rafael ofereceu o arranjo de rosas. Helena sempre dizia que rosas brancas simbolizavam novos começos. Ana aceitou as flores com lágrimas nos olhos. "Ela plantou rosas iguais a estas no meu jardim quando nos reconciliamos. Vou mostrar para vocês." A casa de Ana era aconchegante e funcional, decorada com móveis simples, mas bem cuidados. As paredes eram cobertas de fotografias, algumas de Helena, que Rafael reconheceu, outras de pacientes pequenos sorrindo em seus braços, e muitas de uma vida que Ana construíra sozinha ao longo dos anos. Livros médicos dividiam espaço com romances em estantes improvisadas, e plantas pendiam de ganchos no teto,
criando um ambiente que respirava vida e cuidado. Isabela, quer ver o quarto que eu preparei para quando sua mãe viesse me visitar? Ana perguntou, pegando a mão da sobrinha. Eu sempre esperava que um dia vocês pudessem passar um fim de semana aqui. O quarto era pequeno, mas decorado com carinho. Uma cama de solteiro com colcha floral, uma mesa de cabeceira com uma fotografia de Helena sorrindo e, na parede, desenhos infantis que Ana havia recebido pelo correio ao longo dos anos. Presentes de Isabela mediados por Helena sem que a menina soubesse. Estes desenhos são meus! Isabela exclamou, reconhecendo sua própria arte. A mamãe disse que ia guardar, mas na verdade ela mandava para você. Sua mãe queria que eu visse como você estava crescendo talentosa, Ana explicou, ajoelhando-se novamente para ficar na altura de Isabela. Ela me contava sobre cada desenho, sobre as histórias que você inventava para acompanhá-los. Rafael observava a interação entre as duas, notando como Ana naturalmente se comunicava com Isabela. Havia algo na sua maneira de falar, paciente, interessada genuinamente, sem pressa, que lembrava as melhores qualidades de Helena como mãe, mas também trazia algo novo, provavelmente desenvolvido através de anos cuidando de crianças em ambientes hospitalares. Tia Ana, você pode me contar como era a mamãe quando ela era pequena? Isabela perguntou, sentando-se na cama e puxando Ana para sentar ao seu lado. Ah, sua mãe era uma criança incrível, Ana começou, seus olhos brilhando com memórias antigas. Ela sempre foi a mais corajosa de nós duas. Quando éramos pequenas e vivíamos com nossa mãe biológica, Helena sempre me protegia quando outras crianças implicavam conosco por sermos muito magras ou quando não tínhamos roupas bonitas como as outras. Rafael se sentou numa poltrona próxima, percebendo que estava prestes a conhecer aspectos da infância de Helena que ela nunca havia compartilhado com ele. Essa era uma oportunidade não apenas para Isabela conhecer a tia, mas para ele entender melhor a mulher com quem havia sido casado por 15 anos. Nossa mãe trabalhava como faxineira em várias casas durante o dia e à noite limpava escritórios. Ela estava sempre cansada, sempre preocupada com dinheiro. Ana continuou, sua voz ganhando um tom melancólico. Helena costumava inventar histórias fantásticas para me distrair quando eu chorava de fome ou de medo. Ela dizia que éramos princesas disfarçadas e que um dia nosso castelo verdadeiro apareceria. Igual às histórias que ela contava para mim, Isabela interrompeu, animada com a conexão. Quando nossa mãe decidiu que precisava dar uma de nós para a adoção, Helena insistiu que eu fosse escolhida porque ela achava que eu era mais frágil, que precisava mais de uma família estável, Ana revelou. E Rafael pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Até o último momento, ela estava tentando me proteger, mesmo sendo apenas uma criança. Rafael sentiu uma pontada no peito ao imaginar Helena criança, já demonstrando a generosidade e o instinto protetor que a caracterizariam pelo resto da vida. Também compreendeu melhor por que ela havia sido tão reservada sobre sua infância. Aquelas memórias carregavam dor e culpa que ela provavelmente levou anos para processar. Mas vocês se encontraram de novo quando cresceram, né, tia Ana? Isabela perguntou, percebendo a tristeza no tom da conversa e querendo direcioná-la para algo mais positivo. Sim, querida. Sua mãe me encontrou quando eu estava terminando a faculdade de medicina. Foi ela quem me procurou, quem insistiu em reconstruir nossa relação. Ana sorriu através das lágrimas. A primeira carta que ela me escreveu dizia assim: Ana, eu nunca parei de sentir sua falta. Você pode me perdoar por não ter lutado mais para ficarmos juntas? E você perdoou? Isabela perguntou com a franqueza típica das crianças. Perdoei na mesma hora, Ana respondeu, abraçando a sobrinha. Porque entendi que Helena carregava uma culpa que nunca deveria ter sido dela.
Éramos apenas crianças, numa situação impossível. Rafael observava esse intercâmbio emocional, percebendo como Ana conseguia abordar temas difíceis de uma maneira que Isabela conseguia compreender sem ficar assustada. Era uma habilidade que ele próprio ainda estava aprendendo a desenvolver. Tia Ana. Isabela hesitou por um momento. Depois perguntou: Você é médica de crianças que ficam doentes, né? A mamãe também ficou doente antes de morrer. Por que os médicos não conseguiram salvá-la? A pergunta pegou Ana de surpresa, mas ela respondeu com a honestidade carinhosa que caracterizava sua profissão. Às vezes, Isabela, mesmo com toda a medicina e todo o amor do mundo, não conseguimos curar todas as doenças. Isso não significa que os médicos não tentaram, ou que sua mãe não lutou muito para ficar com você. Mas você salva outras crianças, né? Isabela continuou, processando a explicação. Sim, ajudo muitas crianças a ficarem melhores. E sabe por quê? Ana sorriu. Porque cada vez que cuido de uma criança, lembro da minha irmã Helena cuidando de mim quando éramos pequenas. Ela me ensinou que cuidar de quem amamos é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Rafael percebeu nesse momento que Ana não era apenas uma extensão de Helena. Ela era uma pessoa completa, moldada pela experiência da separação e da reunião, que havia transformado sua dor em propósito de vida através da medicina pediátrica. O final da tarde em Ribeirão Preto transcorria numa serenidade dourada, com os últimos raios de sol filtrando através das folhagens do jardim de Ana. Isabela brincava no quintal, coletando pétalas de rosa caídas para fazer o que ela chamava de perfume de princesa, enquanto Rafael e Ana sentavam-se na varanda de madeira, observando a menina e tentando processar a intensidade emocional do encontro. Ela é exatamente como Helena descrevia nas cartas, Ana comentou, servindo café fresco em xícaras de porcelana simples, decoradas com pequenas flores azuis. Curiosa, carinhosa, mas com uma força interior impressionante para uma criança que passou por tanta perda. Rafael aceitou a xícara, notando como as mãos de Ana eram delicadas e cuidadosas. Mãos de médica acostumada a gestos precisos e gentis. Ana, posso fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta? Por que você nunca se casou? Nunca teve filhos? Helena sempre se perguntava sobre isso nas cartas. Ana riu suavemente, um som melancólico que ecoou na varanda. A verdade é que durante anos eu estava tão focada em me provar como médica, em construir uma carreira sólida, que relacionamentos acabaram ficando em segundo plano. E quando finalmente me senti pronta para constituir uma família, ela pausou, observando Isabela brincar. Descobri que tinha endometriose severa. As chances de engravidar naturalmente eram quase inexistentes. Rafael sentiu uma pontada de compreensão. Helena nunca mencionou isso nas cartas. Porque eu pedi para ela não contar, Ana admitiu. Era uma dor muito recente quando nos reconectamos. Eu tinha acabado de receber o diagnóstico. Estava lidando com a ideia de que talvez nunca seria mãe biológica. Saber que Helena havia conseguido ter Isabela era simultaneamente uma alegria e uma dor aguda. E agora? Como você lida com isso? Rafael perguntou com cuidado genuíno. Ana observou Isabela, que agora estava tentando ensinar truques para um gato vizinho que havia pulado a cerca. Meus pacientes se tornaram meus filhos, de certa forma. Cada criança que ajudo a curar, cada família que apoio durante momentos difíceis, é minha maneira de exercer a maternidade que não pude ter biologicamente. Rafael compreendeu naquele momento por que Helena havia sentido uma conexão tão forte com a irmã após a reconciliação. Ambas haviam encontrado maneiras de transformar dificuldades pessoais em combustível para cuidar de outros. Rafael? Ana hesitou. Depois continuou. Nas últimas cartas que recebi de Helena, antes dela,
Antes de vocês descobrirem a doença, ela parecia preocupada com você. Dizia que você estava trabalhando demais, que ela temia que você não soubesse como cuidar de Isabela sozinho se algo acontecesse com ela. A observação atingiu Rafael como um soco no estômago. Ela estava certa, admitiu após uma longa pausa. Depois que ela morreu, eu me joguei no trabalho ainda mais intensamente. Achava que se eu conseguisse construir uma segurança financeira ainda maior para Isabela, isso compensaria minha ausência emocional. E como está agora? Você conseguiu encontrar um equilíbrio? Ana perguntou, mas seu tom sugeria que ela já conhecia a resposta. Rafael riu amargamente. A empresa está passando por dificuldades. Ironicamente, minha estratégia de trabalhar mais para garantir o futuro de Isabela pode ter colocado exatamente esse futuro em risco. Ana permaneceu em silêncio, permitindo que Rafael continuasse se quisesse. Fiz alguns investimentos arriscados quando não estava pensando claramente após a morte de Helena. Apostei em empreendimentos que achava que dariam retorno rápido, mas... Rafael gesticulou vagamente. Digamos que minha capacidade de julgamento empresarial não estava no seu melhor momento. Helena mencionou nas cartas que havia criado uma reserva financeira. Ana disse cuidadosamente. Vocês encontraram informações sobre isso? 380 mil reais, Rafael confirmou. Destinados à Fundação Artística para crianças vulneráveis que ela queria criar. O suficiente para resolver parte dos problemas da empresa, mas... Ele pausou, lutando com o dilema moral. Mas usar esse dinheiro seria trair os sonhos dela. Ana completou, compreendendo imediatamente o conflito. Exatamente. E ao mesmo tempo, se eu perder a empresa, como vou sustentar Isabela? Como vou pagar a escola particular, as aulas de piano, todas as oportunidades que Helena queria que ela tivesse? Ana se levantou e caminhou até a beira da varanda, observando Isabela, que agora estava sentada sob uma jabuticabeira, desenhando em um bloco de papel que havia trazido na bolsa. Posso te contar algo sobre Helena que talvez ela nunca tenha compartilhado com você? Ana perguntou ainda, de costas para Rafael. Claro, quando ela me encontrou, eu estava passando por uma crise financeira séria. Havia me endividado durante a residência médica e estava considerando desistir da especialização em pediatria para aceitar um emprego mais lucrativo em clínica geral. Ana revelou. Helena, sem me contar, vendeu algumas joias que havia herdado de nossa avó e me enviou o dinheiro anonimamente. Rafael se inclinou para a frente intrigado. Só descobri que foi ela anos depois, quando encontrei os recibos entre os papéis que ela me mostrou. Quando a confrontei sobre isso, sabe o que ela disse? Ana se virou para encarar Rafael. Ana, eu não doei dinheiro para você continuar estudando. Eu investi no futuro de centenas de crianças que você vai curar ao longo da sua carreira. A mensagem era clara e Rafael a captou imediatamente. Ela pensava a longo prazo, sempre, Ana continuou. Aquele dinheiro que ela economizou não foi guardado apenas para a caridade abstrata. Foi guardado para garantir que Isabela tivesse um pai capaz de cuidar dela, uma família estável, um futuro seguro. Usar parte dele para estabilizar a situação financeira de vocês não é traição. É exatamente o que Helena teria feito se estivesse viva. Rafael sentiu um alívio e uma gratidão profundos. Ana havia acabado de dar a ele a permissão que ele não conseguia dar a si mesmo. Mas e a fundação? O trabalho com crianças carentes? Ele perguntou. Ana sorriu, caminhando de volta para sua cadeira. Quem disse que você precisa escolher entre uma coisa e outra? Talvez a solução seja exatamente o que Helena imaginou. Usar parte do dinheiro para estabilizar sua situação financeira e parte para começar a fundação. Não precisa ser tudo ou nada.
Você me ajudaria com isso, com a fundação? Rafael perguntou impulsivamente. Quero dizer, você tem experiência com crianças, conhece as necessidades reais? Ana hesitou. Rafael, eu vivo aqui em Ribeirão Preto. Minha prática médica, meus pacientes estão todos aqui. Como eu poderia ajudar com algo em São Paulo? Tia Ana, olha o que eu desenhei. Isabela interrompeu a conversa, correndo em direção à varanda com seu bloco de papel. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma menina pequena e uma mulher com cabelos ondulados. Acima deles, flutuando como um anjo, havia uma 4ª figura feminina com um sorriso radiante. É nossa nova família, Isabela explicou orgulhosamente. Papai, eu, tia, Ana e mamãe, cuidando de todos nós lá do céu. Ana e Rafael trocaram olhares, ambos profundamente tocados pela simplicidade e pela sabedoria do desenho. Isabela havia resolvido, com a naturalidade típica das crianças, questões complexas sobre pertencimento e família, que os adultos estavam complicando desnecessariamente. Isabela! Ana se ajoelhou novamente para ficar na altura da menina. E se a tia Ana fosse visitar vocês em São Paulo de vez em quando? E se vocês viessem aqui nos fins de semana algumas vezes? Sério? A gente pode fazer isso, papai? Isabela se virou para Rafael com os olhos brilhando de esperança. Rafael olhou para Ana, vendo nela não apenas a irmã da esposa falecida, mas uma pessoa que poderia trazer para a vida de Isabela algo que ele sabia que não conseguia oferecer sozinho. Uma perspectiva feminina, uma conexão com Helena, uma extensão de família que sua filha claramente desejava. Se a tia Ana quiser, claro que podemos, Rafael respondeu, e viu o sorriso que se espalhou pelo rosto de Ana. Um sorriso idêntico ao que Helena costumava ter quando algo a deixava genuinamente feliz. Então está decidido, Ana disse, abraçando Isabela. Vamos ser uma família de verdade, espalhada entre 2 cidades, mas uma família mesmo assim. Enquanto o sol se punha sobre Ribeirão Preto, Rafael percebeu que pela primeira vez, desde a morte de Helena, ele não se sentia sozinho na responsabilidade de criar Isabela. E mais importante, sua filha estava radiante de uma felicidade que ele não via há mais de 1 ano. A viagem de volta para São Paulo transcorreu numa serenidade reflexiva, com Isabela dormindo no banco traseiro enquanto abraçava um ursinho de pelúcia que Ana havia dado de presente. Um urso marrom claro que a tia pediatra costumava usar para acalmar crianças ansiosas no hospital. Rafael dirigia no escuro, as luzes da rodovia criando trilhas luminosas que pareciam guiá-lo de volta a uma realidade que agora se mostrava diferente da que havia deixado pela manhã. Eram quase 11 da noite quando chegaram em Higienópolis. Conceição apareceu na porta antes mesmo que Rafael desligasse o motor, como se tivesse ficado esperando na janela da sala. Seus olhos atentos imediatamente procuraram sinais de como havia transcorrido o encontro, e o sorriso relaxado que se formou em seu rosto indicou que ela havia captado a energia positiva que emanava do carro. E então, como foi? Perguntou, em voz baixa, enquanto Rafael carregava Isabela, adormecida, para dentro de casa. Transformador, Rafael respondeu simplesmente, mas a palavra carregava o peso de uma jornada emocional completa. Conceição, preciso conversar com você amanhã sobre algumas mudanças que precisamos fazer. Conceição assentiu, compreendendo pelo tom que se tratava de algo importante. Havia trabalhado para a família tempo suficiente para reconhecer quando Rafael estava processando decisões significativas. Na manhã seguinte, enquanto Isabela ainda dormia, Rafael encontrou Conceição na cozinha, preparando o café da manhã. A governanta havia acordado mais cedo que o usual e estava organizando ingredientes para fazer pão caseiro. Uma atividade que ela sempre realizava quando queria manter as mãos ocupadas enquanto pensava. Conceição, sente-se comigo, por favor.
Rafael pediu, servindo-se de café e indicando a cadeira ao lado da mesa da cozinha. Era raro ele se sentar naquele ambiente, geralmente preferindo tomar café na sala de jantar formal. Doutor Rafael, aconteceu algo com a família da dona Helena? Conceição perguntou, seus olhos demonstrando a preocupação maternal que sempre a caracterizava. Pelo contrário, aconteceu algo muito bom. Rafael sorriu, e Conceição percebeu que era o primeiro sorriso genuíno que via nele desde a morte de Helena. Ana é uma pessoa extraordinária. Isabela se conectou com ela imediatamente, como se já se conhecessem há anos. Graças a Deus, Conceição suspirou aliviada. A pequena precisava tanto disso. Conceição, preciso te contar algo que pode mudar nossa dinâmica aqui em casa. Rafael hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ana pode começar a vir a São Paulo regularmente e Isabela e eu também vamos passar alguns fins de semana em Ribeirão Preto. Além disso, ele pausou. Estou pensando em começar a trabalhar menos, passar mais tempo em casa. Conceição o observou atentamente. Em todos os anos trabalhando para a família, ela nunca havia visto Rafael considerar diminuir sua carga de trabalho. Sabia que algo fundamental havia mudado na perspectiva dele. Isso é maravilhoso, Dr. Rafael, ela disse calorosamente. A Isabela vai ficar nas nuvens de felicidade. Mas posso perguntar, o senhor está bem? Não está com problemas de saúde ou... Estou bem, Conceição. Na verdade, estou melhor do que tenho estado há muito tempo. Rafael a tranquilizou. Só estou finalmente entendendo o que realmente importa. Conceição assentiu, mas Rafael percebeu uma sombra de preocupação em seus olhos. Tem algo que você quer me dizer, Conceição? Ele encorajou. A governanta hesitou por um longo momento, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, como se estivesse orando silenciosamente. Dr. Rafael, eu preciso contar uma coisa que venho guardando há muito tempo, sobre a doutora Ana. O coração de Rafael acelerou. O que sobre ela? Eu conhecia a doutora Ana antes de ontem, Conceição confessou, evitando o olhar de Rafael. Conhecia ela desde criança. Como assim? Rafael se inclinou para a frente completamente surpreso. Conceição respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo que carregava há anos. Antes de vir trabalhar aqui, eu cuidei de uma família italiana em Ribeirão Preto. Os Benedetti. A doutora Ana foi adotada por eles quando tinha 7 anos. Rafael sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Você cuidou de Ana quando ela era criança? Cuidei sim, Dr. Rafael. Por 5 anos, até ela completar 12 anos e a família se mudar para uma casa maior, onde não precisaram mais de governanta. Conceição explicou, suas palavras saindo num fluxo carregado de emoção. Ana era uma menina muito doce, mas carregava uma tristeza profunda por ter sido separada da irmã gêmea. Rafael estava tentando processar as implicações dessa revelação. Conceição, isso significa que você sabia sobre a existência de Ana há todos esses anos que trabalhou aqui? Sabia que Helena tinha uma irmã? Sabia sim, senhor. Conceição admitiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Quando comecei a trabalhar aqui, e Dona Helena me contou sobre sua infância difícil, sobre ter perdido uma irmã, eu logo percebi que ela estava falando da Ana que eu havia cuidado. Por que nunca disse nada? Rafael perguntou, sua voz carregada de confusão e um toque de traição. Porque Dona Helena me pediu para não falar. Conceição respondeu rapidamente. Quando ela descobriu que eu conhecia Ana, ficou muito emocionada, mas me fez prometer que guardaria segredo até que chegasse o momento certo de reunir a família. Ela disse que queria controlar como e quando esse reencontro aconteceria. Rafael passou as mãos pelos cabelos, tentando assimilar que praticamente toda sua equipe doméstica estava envolvida na manutenção de segredos familiares que ele desconhecia completamente.
Conceição, Helena morreu há mais de um ano. Por que não me contou depois que ela se foi? Perguntou, tentando manter a voz calma. Porque o senhor estava sofrendo tanto, doutor Rafael? Conceição chorou abertamente agora. O senhor mal conseguia falar sobre Dona Helena sem se desesperar. Como eu ia chegar e contar que existia uma família inteira que vocês não conheciam? E além disso, ela hesitou. Além disso, o quê? Ana me pediu para não revelar nossa conexão quando Dona Helena morreu. Ela achou que seria muito confuso, que poderia parecer invasivo. Conceição explicou. Ela queria que quando vocês se conhecessem, fosse de forma natural, sem a complicação de saber que eu era uma ponte entre vocês. Rafael se levantou e caminhou até a janela da cozinha, observando o jardim onde Isabela costumava brincar. Sentia uma mistura de raiva pela manutenção desses segredos e gratidão pelo cuidado que tanto Helena quanto Conceição haviam demonstrado na proteção da família. Doutor Rafael, Conceição se aproximou hesitantemente. Eu sei que deve estar chateado comigo por ter guardado esse segredo. Se o senhor quiser que eu procure outro emprego... Não, Conceição. Rafael se virou, vendo a angústia genuína no rosto dela. Não estou chateado com você. Estou tentando entender como Helena conseguiu orquestrar toda essa situação com tanto cuidado, planejando cada detalhe, mesmo sabendo que talvez não vivesse para ver o resultado. Dona Helena era assim mesmo. Conceição sorriu através das lágrimas. Sempre pensando em como proteger as pessoas que amava, sempre planejando formas de garantir que todos ficassem bem. Conceição, posso perguntar uma coisa? Ana sabe que você trabalha aqui, que você foi quem cuidou dela quando criança? Sabe sim, senhor. Ontem mesmo, depois que vocês foram embora, ela me ligou, Conceição admitiu. Ficou muito emocionada por saber que eu estava cuidando da Isabela. Disse que se sentia mais tranquila sabendo que tinha alguém em quem confiava, olhando pela sobrinha. Rafael riu ironicamente. Então ontem, quando conhecemos Ana, foi basicamente uma reunião de família, onde todo mundo sabia de conexões secretas, exceto eu e Isabela. Foi meio assim mesmo, Conceição concordou, envergonhadamente. Naquele momento, Isabela apareceu na cozinha, ainda de pijama e com os cabelos despenteados do sono, abraçando o ursinho que Ana havia dado a ela. Bom dia, papai. Bom dia, Conceição. Ela cumprimentou alegremente. Sonhei com a tia Ana a noite toda. Sonhei que ela estava morando aqui com a gente e que fazia massas gostosas igual a vovó fazia quando eu era pequeninha. Rafael e Conceição trocaram olhares, ambos percebendo que Isabela havia, inconscientemente, verbalizado algo que estava no subconsciente de todos. O desejo de que Ana se tornasse uma presença mais constante em suas vidas. Isabela. Rafael se ajoelhou para ficar na altura da filha. Como você se sentiria se a tia Ana viesse nos visitar com mais frequência? E se às vezes passássemos fins de semana na casa dela? Sério, papai. Ela pode vir sempre que quiser. Isabela pulou de animação. E posso mostrar meu quarto para ela? E meus desenhos, e ela pode conhecer meus amiguinhos da escola. Rafael percebeu naquele momento que sua filha estava carente não apenas de uma figura paterna presente, mas de toda uma extensão familiar, que Helena havia cuidadosamente preparado para ela, mesmo sabendo que talvez não estivesse viva, para facilitar essas conexões. Então está decidido, Rafael anunciou. Vamos ligar para a tia Ana e convidá-la para passar o próximo fim de semana aqui conosco. E Conceição, ele se virou para a governanta. Obrigado por cuidar de todos esses detalhes, mesmo quando foi difícil guardar segredos. Helena escolheu bem em quem confiar. Conceição sorriu, aliviada. E Isabela correu para abraçar ambos, criando um círculo familiar que, embora diferente do que qualquer um deles havia imaginado, parecia exatamente certo.
3 semanas haviam se passado desde o primeiro encontro com Ana, e a casa da família Montenegro havia ganhado uma energia completamente nova. Ana havia passado 2 fins de semana em São Paulo, trazendo consigo não apenas sua presença calorosa, mas também receitas tradicionais italianas que aprendera com a família Benedetti, histórias da infância compartilhada com Helena, e uma perspectiva médica reconfortante sobre as perguntas que Isabela ainda fazia sobre a morte da mãe. Nesta quinta-feira de junho, Isabela estava particularmente animada, correndo pela casa com um bloco de papel cheio de desenhos e planos. Era véspera de festa junina na escola, e a menina havia chegado em casa com uma ideia que deixara Rafael simultaneamente orgulhoso e preocupado. Papai, posso organizar uma festa junina aqui em casa no sábado? Isabela havia perguntado durante o jantar, seus olhos brilhando com determinação. Quero convidar a tia Ana, e a Conceição pode fazer quentão e pamonha, e podemos pendurar bandeirinhas no jardim. Rafael estava inicialmente hesitante. A mansão em Higienópolis não era exatamente o ambiente que ele associava com festas juninas tradicionais, e a ideia de abrir a casa para celebrações lhe causava ansiedade. Desde a morte de Helena, eles praticamente não haviam recebido visitas sociais. Princess, festa junina é uma celebração bem informal. Talvez seja melhor participarmos da festa na sua escola. Ele havia sugerido, tentando dissuadi-la gentilmente. Mas papai, Isabela insistira com a teimosia carinhosa que herdara de Helena. A mamãe sempre dizia que nossa casa ficava mais bonita quando tinha gente feliz dentro dela. E desde que a tia Ana começou a vir aqui, eu sinto que a casa está mais alegre. Uma festa junina vai trazer ainda mais alegria. Conceição, que observava a conversa da cozinha, havia se aproximado com um sorriso encorajador. Dr. Rafael, se me permite dizer, acho que seria maravilhoso. Faz tanto tempo que esta casa não recebe uma celebração de verdade. Foi Ana quem finalmente convenceu Rafael. Durante uma ligação vespertina que havia se tornado rotina diária entre eles para que Isabela pudesse conversar com a tia, ela havia oferecido uma perspectiva que ele não havia considerado. Rafael, você sabe por que as festas juninas são tão importantes na cultura brasileira? Ana havia perguntado. Porque elas celebram a colheita, a gratidão, a comunidade. Isabela está inconscientemente pedindo para vocês celebrarem tudo de bom que está crescendo na vida de vocês depois de um período difícil. Agora, 2 dias depois, a mansão estava sendo transformada num cenário completamente diferente. Conceição havia assumido o comando da organização com uma energia que Rafael não via nela há anos, mobilizando sua rede de contatos. Fornecedores do mercado municipal, artesãos que conhecia desde seus tempos em Minas Gerais, até mesmo alguns vizinhos que haviam se oferecido para ajudar quando souberam da festa. Doutor Rafael, o senhor precisa ver como ficou o jardim. Conceição o chamou da porta da sala, suas mãos ainda sujas de terra de tanto plantar pequenos vasos de milho e girassóis que ela havia comprado para dar ambiente rural ao espaço. Rafael saiu para o jardim e parou, impressionado com a transformação. O espaço, que normalmente exibia um paisagismo formal e sofisticado, havia ganhado bandeirinhas coloridas, penduradas entre as árvores, lanternas de papel criando pequenas ilhas de luz amarela e uma fogueira improvisada numa área segura próxima ao lago ornamental. Havia barracas feitas com madeira e tecido colorido, onde seriam servidos os quitutes tradicionais. E até mesmo um pequeno palco onde Isabela havia insistido em organizar apresentações. Conceição está incrível, Rafael admitiu, sentindo uma onda de gratidão pela dedicação da governanta. Como você conseguiu organizar tudo isso tão rapidamente? Ah, Dr. Rafael, festa junina é algo que está no sangue de quem cresceu. No interior, ela riu, limpando as mãos no avental bordado que usava.
E além disso, quando a gente está fazendo algo por amor, as coisas fluem naturalmente. Isabela apareceu correndo do andar superior, vestindo um vestido xadrez vermelho e branco que Ana havia trazido de Ribeirão Preto. Um vestido típico de festa junina que pertencera a uma boneca da infância da tia, cuidadosamente adaptado por uma costureira local. "Papai, olha como ficou lindo!" Ela girou, fazendo a saia rodada se abrir como um guarda-chuva colorido. "A tia Ana vai chegar que horas mesmo?" "Às 5 da tarde, Rafael respondeu, verificando o relógio. "E ela está trazendo uma surpresa para você." "Que surpresa?" Isabela perguntou, praticamente saltitando de curiosidade. "Se eu contar, não vai ser mais surpresa", Rafael brincou. Mas, internamente, estava tão curioso quanto a filha. Ana havia mencionado que traria alguém especial para a festa, mas havia se recusado a dar mais detalhes. Por volta das 4 da tarde, começaram a chegar os primeiros convidados, colegas de escola de Isabela e seus pais, alguns vizinhos que Rafael conhecia apenas superficialmente e, para sua surpresa, algumas famílias que ele nem sabia que Conceição havia convidado. "Conceição? Quem são aquelas pessoas ali?" Rafael perguntou discretamente, apontando para um casal de meia-idade, acompanhado de 3 crianças que brincavam animadamente com Isabela. "São os pais da Sofia, coleguinha da escola da Isabela", Conceição explicou. "E aquelas famílias ali são funcionários do hospital onde a doutora Ana trabalha, que estavam vindo para São Paulo este fim de semana e ela sugeriu que passassem aqui." Rafael percebeu que, sem ele saber, sua pequena festa junina havia se transformado numa celebração comunitária, envolvendo pessoas de diferentes círculos das suas vidas e da vida de Ana. Era um tipo de evento social que ele nunca havia imaginado organizar, mas que estava criando uma atmosfera de calor humano que sua casa não experimentava há muito tempo. Às 5 em ponto, Ana chegou dirigindo um carro alugado, mas não estava sozinha. Um homem alto, de cabelos grisalhos e óculos discretos, saiu do banco do passageiro carregando uma viola caipira. Ele aparentava ter cerca de 50 anos. Usava camisa xadrez e jeans e cumprimentou Isabela com a naturalidade de quem estava acostumado a lidar com crianças. "Isabela, este é o Dr. Eduardo Fernandes." Ana fez as apresentações enquanto abraçava a sobrinha. "Ele é engenheiro, trabalha numa empresa que desenvolve tecnologias para hospitais, mas nas horas livres é músico." Eduardo estendeu a mão para Rafael com um sorriso genuíno. "Muito prazer, Rafael. Ana falou muito sobre você e sobre Isabela. Espero que não se incomode com minha presença. Ana me convidou quando soube que haveria música na festa." "Claro que não me incomodo", Rafael respondeu, apertando a mão do homem e notando como Ana sorria ao observar a interação. "Seja muito bem-vindo." Isabela ficou animadíssima quando soube que haveria música ao vivo. Enquanto Eduardo afinava a viola e conversava com algumas crianças que se ajuntaram curiosas ao redor dele, Rafael puxou Ana para um canto mais reservado do jardim. "Ana, posso fazer uma pergunta indiscreta? Você e Eduardo..." Ele começou, mas ela o interrompeu com um sorriso envergonhado. "Nós nos conhecemos no hospital há cerca de 3 meses, ela explicou. Ele estava implementando um novo sistema de monitoramento pediátrico e precisava de feedback médico. Eduardo perdeu a esposa há 2 anos, também por câncer. Temos uma compreensão mútua sobre certas dores." Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. Havia algo reconfortante em saber que Ana estava encontrando companhia e possivelmente amor novamente, especialmente com alguém que entendia a complexidade de reconstruir a vida após uma perda significativa. "Estou feliz por você, Ana. Eduardo parece ser uma pessoa muito boa." "É sim",
Ana confirmou, observando Eduardo ensinar Isabela a dedilhar algumas cordas da viola. E sabe o que mais? Ele tem uma proposta interessante de parceria tecnológica que pode ajudar com os problemas da sua empresa. Rafael ergueu as sobrancelhas, intrigado. Eduardo desenvolveu softwares de gestão predial que são revolucionários para o mercado imobiliário. Ana explicou. Sistemas que otimizam energia, segurança, manutenção preventiva. Exatamente o tipo de inovação que pode diferenciar uma construtora no mercado atual. Ele estava procurando um parceiro no setor imobiliário para testar e implementar as tecnologias. Rafael sentiu uma centelha de esperança. Uma parceria tecnológica poderia ser exatamente a solução inovadora que sua empresa precisava para se diferenciar da concorrência e superar a crise atual. Vocês acham que ele estaria interessado em conversar sobre isso? Perguntou. Por que não pergunta para ele mesmo? Ana sugeriu, apontando para Eduardo, que agora estava tocando uma música suave, enquanto Isabela cantava junto, atraindo a atenção de todos os convidados. Conforme a noite avançava, a festa ganhou vida própria. O jardim se encheu de risadas de crianças correndo entre as barracas, adultos conversando animadamente enquanto degustavam quentão e pamonha de Conceição, e uma atmosfera de comunidade que Rafael não havia experimentado desde a infância. Eduardo tocava músicas tradicionais que faziam todos cantarem junto. E até mesmo Rafael se pegou participando de uma quadrilha improvisada, organizada por Isabela e suas amigas. Papai, esta é a melhor festa que já teve nesta casa. Isabela gritou por cima da música, seus olhos brilhando de felicidade genuína. Rafael a levantou no colo, girando com ela no centro do jardim iluminado por lanternas, e pela primeira vez, desde a morte de Helena, sentiu que sua casa estava verdadeiramente viva novamente. Era como se Isabela tivesse conseguido, com sua intuição infantil, exatamente aquilo de que a família precisava. Celebração, comunidade e a sensação de que o futuro poderia ser construído sobre alegria, não apenas sobre a memória da perda. 6 meses se haviam passado desde a festa junina que transformou a dinâmica da família Montenegro. O outono paulistano pintava as ruas de Higienópolis com tons dourados, e a casa que antes respirava silêncio melancólico, agora pulsava com uma energia renovada. Rafael caminhava pelos corredores, admirando as mudanças sutis, mas significativas que haviam ocorrido. Fotografias sorridentes de momentos recentes dividiam espaço com os retratos formais de antes. Desenhos de Isabela decoravam a geladeira da cozinha e o aroma de café mineiro de Conceição se misturava frequentemente com os temperos das receitas italianas que Ana havia ensinado durante seus fins de semana em São Paulo. A parceria empresarial com Eduardo havia se revelado um sucesso extraordinário. Os sistemas de automação predial desenvolvidos por ele não apenas salvaram a empresa de Rafael da crise financeira, mas a posicionaram na vanguarda do mercado imobiliário sustentável. Mais importante, a colaboração havia permitido que Rafael reduzisse drasticamente sua carga horária de trabalho, delegando responsabilidades operacionais para se concentrar na visão estratégica e, principalmente, em ser presente na vida de Isabela. Nesta quinta-feira de maio, Rafael estava em seu escritório doméstico, um espaço que havia criado numa sala anteriormente pouco utilizada. Quando Isabela entrou correndo, carregando um envelope oficial da escola e um sorriso que iluminava todo o ambiente. Papai, papai, chegou a carta sobre a exposição de arte, ela anunciou, praticamente saltitando de animação. Rafael pôs de lado os documentos da Fundação Helena Montenegro, que havia sido oficialmente estabelecida 3 meses antes, com parte dos recursos que a esposa havia guardado, focada em programas artísticos para crianças em situação de vulnerabilidade social.
e deu atenção total à filha. "E o que diz a carta, princesa?" perguntou, embora já conhecesse o conteúdo. A diretora da escola havia ligado na semana anterior para informá-lo pessoalmente que Isabela havia sido selecionada para representar sua série numa exposição municipal de arte infantil. "Diz que meus desenhos vão ficar numa galeria de verdade, onde outras pessoas podem ver." Isabela leu cuidadosamente, ainda lutando com algumas palavras mais complexas. "E que eu posso convidar minha família inteira para a abertura." "E quem você quer convidar?" Rafael perguntou, fingindo não saber a resposta. "Você, a tia Ana, o tio Eduardo, a Conceição e..." Isabela hesitou por um momento. "Quero convidar a mamãe também, mesmo que ela não possa vir de corpo presente. Mas pode vir de coração presente, né, papai?" Rafael sentiu aquele aperto familiar no peito que ainda acontecia quando Isabela mencionava Helena, mas agora era temperado por uma gratidão profunda pela maturidade emocional que sua filha havia desenvolvido. Com a ajuda de Ana, que havia discretamente sugerido algumas sessões com uma psicóloga infantil especializada em luto, Isabela havia aprendido a honrar a memória da mãe de forma saudável, integrando a perda à sua vida sem que isso impedisse seu crescimento. "Claro que a mamãe vai estar lá de coração presente", Rafael confirmou, abraçando a filha. "Ela ficaria muito orgulhosa de saber que você está se tornando uma artista tão talentosa." A exposição de Isabela seria apenas uma das várias atividades que preenchiam suas agendas nas últimas semanas. Ana havia conseguido uma transferência parcial para o Hospital das Clínicas de São Paulo, mantendo seu trabalho em Ribeirão Preto, mas passando 3 dias por semana na capital. Eduardo havia se mudado completamente para São Paulo, alugando um apartamento próximo à casa dos Montenegro, e sua presença havia se tornado uma constante reconfortante na vida de todos. "Papai, posso contar um segredo?" Isabela perguntou, assumindo aquele tom conspiratório que sempre precedia suas observações mais perspicazes. "Todos os segredos que você quiser", Rafael respondeu como sempre fazia. "Eu acho que a tia Ana e o tio Eduardo vão se casar", ela sussurrou, como se estivesse revelando informações de segurança nacional. Rafael riu, não surpreso pela observação. Isabela havia desenvolvido uma intuição aguçada para dinâmicas relacionais, provavelmente resultado de ter estado tão atenta às nuances emocionais dos adultos ao seu redor durante o período de luto e reconstrução familiar. "E você como se sentiria se isso acontecesse?" Rafael perguntou, curioso sobre a perspectiva da filha. "Eu ficaria muito feliz", Isabela respondeu sem hesitar, "porque a tia Ana ficaria mais tempo perto da gente e o tio Eduardo é muito legal. Ele me ensinou a tocar violão e sempre traz doces de uma confeitaria italiana que ele conhece." "E se eles tivessem filhos? Como você se sentiria sendo prima de bebês?" Rafael continuou explorando os sentimentos da filha. Isabela considerou a pergunta seriamente por alguns momentos. Seria legal ter bebês na família, mas... Ela pausou. "Eles não vão substituir a mamãe, né? Porque a mamãe vai sempre ser minha mãe, mesmo não estando aqui." Rafael sentiu uma onda de orgulho pela sabedoria emocional de Isabela. "Nunca, princesa. Ninguém nunca vai substituir sua mãe. Mas nossa família pode crescer e ter mais pessoas que nos amam, e isso é uma coisa boa." Naquele momento, Conceição apareceu na porta do escritório com um sorriso misterioso. "Doutor Rafael, a doutora Ana está chegando, e ela disse que tem uma notícia importante para contar." Isabela saltou da cadeira e correu para a janela. "É verdade, papai. O carro dela está chegando e o tio Eduardo está junto." Rafael sentiu uma mistura de antecipação e nervosismo. Havia sinais claros nas últimas semanas de que Ana e Eduardo estavam considerando formalizar seu relacionamento, e ele suspeitava que a notícia importante teria a ver com isso.
Ana e Eduardo entraram na casa com sorrisos radiantes, e Isabela imediatamente correu para abraçar ambos. Ana estava particularmente elegante, usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos, enquanto Eduardo carregava um buquê de rosas amarelas, as flores que Helena costumava cultivar no jardim. Temos uma notícia para compartilhar com vocês. Ana começou, pegando a mão de Eduardo enquanto se sentavam na sala de estar. Eduardo me pediu em casamento ontem, e eu disse sim. Isabela gritou de alegria e começou a pular ao redor da sala. Eu sabia que vocês iam se casar. Rafael se levantou e abraçou ambos calorosamente. Parabéns! Não podia estar mais feliz por vocês dois. E tem mais, Eduardo acrescentou, sorrindo para Isabela. Queremos que você seja nossa dama de honra, se você quiser. Eu quero, Isabela respondeu imediatamente, então pausou com uma expressão pensativa. Mas posso fazer uma pergunta? Claro, querida, Ana encorajou. Vocês vão se casar numa igreja? Porque se for, eu queria pedir para o padre falar sobre a mamãe também, para ela saber que aprova o casamento da irmã gêmea dela. Ana começou a chorar, lágrimas de alegria misturadas com emoção profunda pela sensibilidade de Isabela. Claro que podemos fazer isso, Isabela. Acho que Helena ficaria muito feliz em saber que encontramos o amor novamente. E vocês vão morar aqui perto? Isabela continuou suas perguntas práticas. Na verdade, Eduardo sorriu, Ana e eu estávamos pensando em comprar uma casa aqui no bairro. Assim podemos estar perto de vocês, mas vocês também mantêm sua privacidade. Rafael percebeu a delicadeza da decisão. Ana e Eduardo haviam cuidadosamente considerado como integrar suas vidas à família Montenegro sem invadir o espaço ou alterar drasticamente a dinâmica que estava funcionando bem. Conceição! Isabela gritou em direção à cozinha. A tia Ana vai se casar! Vamos ter que fazer uma festa ainda maior que a festa junina? Conceição apareceu, enxugando as mãos no avental, seu rosto iluminado por um sorriso maternal. Minha Nossa Senhora, que alegria! Dona Helena deve estar sorrindo lá do céu. Conforme a tarde avançava, eles planejaram detalhes do casamento que aconteceria no final do ano. Discutiram a exposição de arte de Isabela na semana seguinte e conversaram sobre os projetos da Fundação Helena Montenegro, que havia começado a atender suas primeiras crianças beneficiárias. Rafael, Ana disse quando estavam sozinhos por alguns minutos no jardim, tem algo que quero te dar. Ela entregou a ele um pequeno embrulho cuidadosamente preparado. Dentro havia um pingente delicado em formato de coração, gravado com as iniciais HM, Helena Montenegro. Encontrei isso entre as coisas que Helena me deixou, Ana explicou. Ela queria que Isabela usasse no dia do seu casamento. Achei que você deveria guardá-lo até esse momento chegar. Rafael segurou o pingente, sentindo o peso simbólico do objeto. Era mais uma prova de como Helena havia planejado cuidadosamente cada aspecto do futuro da família, mesmo sabendo que não estaria presente para vivenciá-lo. Ana, obrigado, ele disse simplesmente, por tudo, por trazer Helena de volta para nossas vidas de uma forma nova, por amar Isabela como se fosse sua própria filha, por nos ajudar a construir uma família que ela ficaria orgulhosa. Obrigado você, Rafael. Ana respondeu, tocando gentilmente o braço dele. Por me permitir fazer parte desta família, por honrar a memória de Helena da forma mais bonita possível, criando uma vida cheia de amor e alegria. Enquanto observavam Isabela e Eduardo no jardim, ela ensinando a ele como cuidar das roseiras que Helena havia plantado, Rafael percebeu que sua família havia se tornado algo que ele nunca poderia ter imaginado ou planejado. Era uma família construída sobre perda e recuperação, sobre segredos revelados e verdades compartilhadas, sobre a capacidade humana de encontrar luz mesmo nos períodos mais sombrios.
A oração sussurrante de uma menina de 8 anos, numa noite solitária, havia de fato transformado um império. Não um império empresarial construído sobre controle e ambição, mas um império familiar, baseado em amor, autenticidade e a compreensão profunda de que as conexões humanas mais valiosas frequentemente emergem dos momentos de maior vulnerabilidade. Isabela correu em direção a eles, segurando um desenho que havia acabado de terminar. Um retrato da nova família, estendida reunida no jardim, com Helena flutuando suavemente acima de todos, seus braços abertos numa bênção eterna. Era a representação visual perfeita de como uma criança havia conseguido algo que nenhum adulto sozinho poderia ter alcançado. Transformar luto em celebração, solidão em comunidade e memória em esperança viva.